Desvendados. Bem-vindo a mais um episódio de Desvendados. Imagine a seguinte situação. Você precisa comprar um presente, cortar um cabelo, almoçar e ainda levar aquela calça na costureira para pregar um botão. Tudo isso em poucas horas. O deslocamento entre lojas, salão de beleza, restaurante e costureira é muito longo. Seria ideal fazer tudo isso em um único lugar. Então você escolhe ir a um shopping. Essa decisão é mais eficiente, é mais ágil e te proporciona fazer todos os compromissos com confiança. E o que isso tem a ver com o tema do nosso episódio de hoje? Você logo vai saber, mas a analogia traduz basicamente o trabalho da Tocato em parceria com a Denodo. Juntos, conseguimos unificar seus dados de maneira virtual para que a sua empresa alcance um novo nível de Business Intelligence para a tomada de decisão. E é sobre isso, a virtualização de dados, que vamos falar hoje no nosso episódio. Eu sou Guilherme Tavares, CEO do Grupo Tocato, e para a gente se aprofundar no tema de hoje, eu trago para a mesa um grande amigo. Vem para cá, Marcos Antônio Cavallo. Fala, meu amigo Guilherme, como é que você está? Uma alegria poder estar aqui com você e com todos os seus ouvintes para a gente discutir mais um pouco desse tema tão relevante que é a gestão de dados e como que a gente pode inovar nesse segmento. Então, uma alegria poder estar aqui com o nosso parceiro Tocato e principalmente com você, que é um amigo querido aí de tantos anos. Ótimo, Cavallo. Seja bem-vindo ao nosso podcast. A gente sabe que a tecnologia vive de tendência como várias indústrias. E uma das tendências que a gente tem mais em voga hoje no mundo dos dados é a virtualização. E para a gente deixar o nosso nível de conhecimento, principalmente o nível de conhecimento do nosso ouvinte, na mesma página, eu queria ouvir de você. Na sua visão, o que é virtualização? Uma boa pergunta e um bom conceito para a gente startar essa conversa, porque quando nós falamos de virtualização, a própria palavra está diretamente ligada com a cultura digital, com a digitalização, com aquela ruptura do antigo para o atual. Hoje nós vivemos uma era, a era da digitalização, a revolução 4.0. Eu gosto de me arriscar e dizer que já estamos vivendo a 5.0 com a exponencialidade dos dados. Mas quando nós falamos em virtualização, pressupõe-se que eu estou acabando com a estrutura física. Eu estou virtualizando aquilo que outrora eu precisava ter num espaço físico. Eu até gosto de fazer uma analogia. Eu brinco muito com a forma como nós consumimos música hoje, né? Começou lá atrás, quando eu precisava ir até o lugar aonde um cantor ou algum compositor estava fazendo o seu recital. Depois, aquele camarada que hoje é mais conhecido por ter inventado a lâmpada, né, o Thomas Edison, inventou o gramofone. Aí você começa a encapsular a música, você começa a dar a possibilidade das pessoas levarem a música para sua casa, não precisarem estar no lugar específico onde tem música. E aí você começa aquela evolução, o disco de vinil, a fita cassete, o CD. Quando chegamos na era do MP3, eu particularmente me lembro, falo, daqui para frente não tem mais como a música se modernizar. Poxa, eu tenho lá um aparelhinho, o iPod ou o Zune da Microsoft na época, que você colocava 500, 600, 700 músicas, tinha tudo aquilo tranquilamente naquele dispositivo e ouvindo, era fácil. Só que eu precisava ainda ter aquele equipamento, aquele device, eu precisava ter aquela capacidade de armazenamento. O problema é que as músicas iam ficando lá, muitas músicas eu não ouvia e eu esquecia que elas estavam lá e elas ocupavam um espaço físico. A partir do momento que criou-se o streaming, você cria como se fosse um marketplace gigantesco, como se fosse uma grande vitrine de músicas, aonde eu crio os meus próprios produtos de dados, que são as minhas playlists. Mas o ponto é, hoje eu não preciso mais ter nenhum tipo de forma de armazenamento de músicas. Eu faço isso tudo consumindo em formato virtual. Então, a virtualização, ela traz para uma linguagem comum e democrática uma tecnologia ou um artefato que antes você precisava ter algum tipo de solução física para ter. Então, não só a virtualização ela é algo mais dinâmico, mais democrático, mas ela também é algo que é mais ecológico, né? Quanto você demoraria para, por exemplo, destruir os CDs hoje que foram fabricados? Qual seria o impacto disso na natureza? Você sabe o que tem em comum, por exemplo, um data center e 50 mil casas? O consumo de energia. Então, olha que coisa legal. Quando a gente virtualiza tudo isso, a gente está
não só trazendo mais agilidade para a nossa empresa, mas democratização para aquele artefato, para os dados que sejam, mas também a gente está trazendo um impacto muito mais positivo para o nosso planeta. De forma bem sintetizada, virtualizar é isso, é você eliminar o físico, ou você, melhor, não vou dizer eliminar, mas é você transpor o físico para o cyberfísico e você democratizar algo. Legal, ótima explicação. E eu fico imaginando realmente o quanto é sustentável virtualizar as coisas. Eu me recordo também de, na época da faculdade, ler um livro bem interessante sobre o que é virtual, quando ainda estavam começando a ter aquelas campanhas da Brahma, onde tinha o Siri, que falava tananana, talvez você se recorda também. Naquela época a publicidade viveu muito da virtualização, do 3D, né, de trazer coisas diferentes para a publicidade. E em uma das minhas leituras, que é este livro de Que é Virtual, de Pierre Levy, ele falava muito sobre isso, sobre, pensa numa coisa que é papel, isso um dia vai ser virtual. Então, se hoje você quer abrir um negócio ou pensar em um negócio, basta você olhar no seu dia a dia o que chega em papel para você. E como você pode fazer com que isso seja realmente algo mais sustentável, mais dinâmico, mais produtivo e eficiente, virtualizando esse processo ou esse documento ou algo que chegue nas suas mãos, né? Mas vamos falar de dados, afinal o podcast é sobre esse tema, né? Que foi muito bom a gente ter um alinhamento aí sobre o que é virtualização, mas o que seria então virtualização de dados, especificamente para o nosso mundo? Quando a gente fala, a virtualização de dados, ela é um dos caminhos hoje mais modernos que nós temos. Para quê? Para gerir os dados. Por que eu falo que é um dos caminhos mais modernos? A modernidade, ela pressupõe a agilidade. E quando você virtualiza os seus dados, não só você está agilizando o consumo, o processo de consumir esses dados, mas você também está otimizando a tua operação interna da organização. Quando eu falo eficiência operacional, eu quero dizer fazendo mais com o mesmo dólar que você gastava antes. Mas a virtualização de dados, se nós olharmos para a gestão de dados, desde os anos 80, quando as primeiras bases começaram a aparecer, você tinha uma gestão desses dados de forma individualizada. Eu tinha lá uma ou outra base de dados, eu tinha uma ou outra aplicação, eu conseguia fazer essa gestão de forma individualizada. Indo para os anos 90, nós começamos a ter uma explosão no volume de bases de dados. Aquilo começou a inviabilizar uma gestão individualizada dessas bases e começamos também a ter o aparecimento de algumas dos sistemas mais importantes que também proviam dados, como o caso do ERP. Nessa época, para que se conseguisse gerir esse volume que para a época era massivo de dados, qual que foi a solução encontrada? Vou tirar esses dados das suas bases de origem e colocar isso dentro de uma arquitetura centralizada de dados. Ou seja, eu centralizava o dado. E no 1992 apareceram os primeiros data warehouses. Foi aquela época saudosa que muita gente tem, que a Oracle, a Sun explodiram de vender. Por quê? Você ainda precisava ter estrutura física. Qual foi o problema quando a gente cruzou para os anos 2000? Novas fontes de dados foram aparecendo e alguns desses formatos e esses volumes de dados novos não eram comportados pelas tecnologias que nós tínhamos nessa época. Olha que coisa maluca. Imagina uma empresa de bens de consumo querendo capturar dados de uma mídia social e não conseguindo nem capturar esses dados e nem combiná-los com os dados que elas já tinham dentro do seu CRM, dos seus ERPs. Enfim, foi se criando novos repositórios. Nessa época foi a época do Big Data. Depois, lá em 2008, apareceram os primeiros Data Lakes. Desde essa época, sempre a forma como as empresas e as companhias entendiam que elas deveriam gerir os seus dados era tirando os dados das bases de origem e colocando esses dados em uma arquitetura centralizada. É um passo importante para você modernizar o teu ecossistema. O problema é que isso tem um trabalho grande por trás. Fazer as cargas dos dados, transferência desses dados ou replicar esses dados, isso dá trabalho. E muitas vezes você perde a eficiência, não só nesse processo de criar essas cargas, mas também na questão de custo. Porque qual que é a demanda que o pessoal tem hoje? De dados atualizados. Às vezes, a pessoa do negócio, o responsável pelo negócio, precisa de um dado específico, ele pede para a área de tecnologia, essa área mescla esse dado, dá para ele, ele utiliza aquele dado e não precisa mais utilizar o dado. O que acontece? Aquele dado fica perdido em algum sistema físico, porque ele está replicado, ele está materializado. A virtualização, ela visa criar uma camada lógica,
de abstração de dados. Mas o primeiro ponto é nós abraçarmos a realidade de que os dados residem em fontes distribuídas dentro da organização. A partir do momento que eu virtualizo esses dados, eu não estou nem movimentando, nem replicando esses dados. Eu estou centralizando não o dado, eu centralizo a gestão do dado. Eu crio uma camada semântica única, onde eu vou poder combinar, vou poder integrar esses dados, vou poder trabalhar com esses dados e o principal, vou poder distribuir esses dados para os sistemas que precisam deles para serem consumidos. Vira uma forma mais rápida, mais ágil, otimizando os custos, mas também democratiza o dado, porque a partir disso eu consigo não só centralizar todos os processos de gestão, governança, segurança, mas eu consigo padronizar o formato do dado. Então, quando a gente fala muito de democratizar os dados, isso é um ponto importante, porque você dá o acesso ao dado, como é feito dentro de sistemas físicos ou dentro dos lakes, não que eu seja contra os lakes, tá? É importante falar isso aqui, ou contra as nuvens. Mas quando você às vezes dá o acesso ao dado através dessas ferramentas, que são ferramentas muito boas e ferramentas importantes, você acaba dando acesso a um dado cuja pessoa, a pessoa que precisa consumir aquele dado, não detém um conhecimento técnico para consumir o dado do formato que ele está. A partir do momento que você virtualiza, aquele dado é padronizado num formato que a gente chama de relacional. Ou seja, aquele formato que todo mundo conhece, como uma planilha em Excel. Então você consegue democratizar o dado, porque aquele dado que outra hora a pessoa não conseguia consumir, o funcionário não tinha o conhecimento para consumi-lo, ele começa a consumi-lo de forma plena. Então você consegue capturar de forma muito mais rápida todo o potencial que os dados podem trazer para a tua organização. A virtualização é isso, é eliminar a necessidade de camadas intermediárias físicas e movimentações de dados dentro das organizações. Fez sentido isso para você, meu amigo? Sem dúvidas, eu acho que além do sentido da virtualização, também foi uma bela aula de história sobre o avanço, né, da gestão de dados aí nos últimos tempos, quando se fala de tecnologia. Eu queria aproveitar que o nosso público é um público bem heterogêneo e tentar quebrar um pouco esse teu raciocínio nesses dois viés, né? A gente sabe que o público de TI quer entender um pouco sobre qual é a visão do Cavalo na diferença entre virtualização de dados com o Denodo e as demais plataformas existentes que também fazem gerenciamento de dados. E o meu público de negócio quer saber quais são os benefícios disso. O que eu ganho com tudo isso? Então, traz para a gente aí um pouco mais de detalhes na visão de cada uma dessas áreas. Uma coisa que é interessante, algo que é muito próprio da virtualização de dados, é ela poder agradar a todos os consumidores. Por quê? Eu vou ter demandas hoje que são feitas, por exemplo, pelo pessoal de marketing, que precisa ter uma visão 360 do seu cliente, que quer fazer uma campanha, quer fazer algo diferente, quer integrar o seu e-commerce, por exemplo. Como também eu vou ter o pessoal de tecnologia que quer facilitar o seu trabalho na hora de prover esses dados para os seus consumidores internos e fazer essa gestão. Então, o primeiro ponto é, você não vai mais movimentar ou replicar os seus dados, do ponto de vista tecnológico. Quando a gente fala da eficiência tecnológica, é isso. Eu estou utilizando aquele recurso hoje, até te dando alguns dados de pesquisas. Imagina que 30% do orçamento que se tem hoje para gestão de dados, isso no mundo inteiro, tá? Você pega 30% do valor desse orçamento, corta e coloca ele numa caixinha que é para gastos em retenção e armazenamento de dados, que são feitos, em a sua grande maioria, de forma desnecessária ou ineficiente. O que quer dizer isso? Forma ineficiente. Eu estou transmitindo o mesmo dado para diferentes locais. Eu vou colocar esse mesmo dado no meu Data Warehouse, eu vou colocar esse mesmo dado no meu Data Lake, vou colocar esse mesmo dado na nuvem. Eu estou pegando o mesmo dado e colocando ele em 3 locais diferentes. Depois eu vou ter que gerir esse mesmo dado em 3 pontos diferentes para garantir o que é a confiabilidade dele. Você me fez lembrar daqueles famosos backup 1, backup 2, backup 3, backup 4, onde você tinha a mesma informação em diversos disquetes ou CDs. E daí você uma hora precisava acessar um e não sabia se aquele era o correto. Então isso é uma coisa que é muito pertinente quando a gente fala de virtualização. Mas esse ponto é um ponto importante. Por quê? Você passa a não ter mais que fazer isso. Mais adiante, você imagina, o exemplo que eu dei anteriormente, você imagina o líder do negócio pedir uma junção entre 2 tabelas. Uma tabela de um CRM, que é a tabela que tem lá todos os dados comerciais do cliente, e o sistema de faturamento, que ele quer saber quanto que aquele cliente específico tem faturado para a organização.
Dando aqui um exemplo bem retórico, tá? Você imagina que aquele CRM está no formato relacional, que é aquele formato que todo mundo conhece. Mas o sistema de billing, ele está num formato que não é relacional. Você imagina o trabalho que essa pessoa de tecnologia tem de tirar esse dado da base, tirar os dois dados, aí esses dois dados não se conversam, porque eles são em formatos completamente distintos, aí o profissional de tecnologia tem que fazer aquela transformação, juntar essas bases, para daí criar um dataset novo, replicar aquele dataset algumas vezes, porque um eu vou conectar com o meu sistema de BI, o outro eu vou conectar com o meu sistema web, o outro eu quero testar a teoria do caos, então eu vou deixar liberado para o pessoal baixar em Excel, porque quando você deixa os arquivos liberados para o pessoal baixar em Excel, você está testando a teoria do caos. É ali que a confusão toda começa. Olha o trabalho, olha o volume de coisas que o profissional de tecnologia tem que passar para conseguir ter um dado para disponibilizar. Quando você multiplica isso por centenas ou milhares de vezes, é para deixar qualquer cara maluco. Quando você virtualiza, você tem num ponto só tudo isso. Você vai ter o seu dado já convertido num formato relacional e vai poder juntar esse dado e criar um dado que não vai estar materializado. Olha que legal, o conceito da camada semântica é esse, de você poder trabalhar os seus dados sem precisar materializá-los. Então você vai ter os dados virtualizados trabalhando em prol do que você precisa e poder disponibilizar isso numa linguagem para aquele cara de negócio, para aquele cara de operações, para aquele profissional que é o consumidor de dados, ter aquele dado em tempo real, porque todo esse processo que eu te falei muitas vezes demora um dia para ser feito, mas você ter em tempo real o dado que você precisa para o momento do seu negócio. Olha que coisa legal. Então, quando a gente fala da diferença dos outros sistemas, o principal ponto é você não precisar movimentar e replicar os seus dados, você abraçar que hoje os dados estão residindo em fontes individuais e você conseguir padronizar esses dados para a utilização. Fora que você não ter mais que ficar aplicando regras de segurança, regras de acesso, regras de negócio, regras de governança, regras de LGPD, porque tudo isso existe. Só que hoje eu preciso ficar aplicando em cada uma das fontes que eu tenho. Você vai centralizar tudo isso. Essa camada lógica, ela consegue centralizar toda essa gestão. Então eu vou colocar todas essas regras somente nessa camada e ela já vai proteger o dado para quem estiver acessando no sistema de consumo. Sem dúvidas, e eu acho que você trouxe aí por 5 ou 6 vezes uma palavrinha que eu queria fazer um deep dive, chamada regras. A gente sabe que, por muitas vezes, quando se replica um dado ou quando você trabalha com gestão de dados em modelos onde você traz várias vezes aquele mesmo dado, você precisa replicar regras ou trazer principalmente a Lei Geral de Proteção de Dados em diversas fontes de gestão, né? Gerir a Lei de Proteção de Dados de uma maneira mais recorrente e em vários servidores. Quando a gente pensa em virtualização, na cabeça dos nossos ouvintes deve estar assim, tá, mas os meus dados ficam na nuvem, ficam nas estrelas, onde é que está esse dado a hora que eu jogo ele para cima? E como é que a Lei Geral de Proteção de Dados é adequada ou eu adequo ela quando eu tenho uma estratégia de virtualização para a gestão dos meus dados? Guilherme, olha que legal essa tua pergunta. Para onde vai o dado? Essa é a primeira pergunta, porque fala, pô, foi para a nuvem. Eu vou aqui falar, eu comprei uma camiseta recentemente que está escrito, tem o símbolozinho da nuvem, né? Aquele símbolo que todo mundo conhece, mas está escrito embaixo, não existe nuvem, é só o computador de outra pessoa. Esse é o ponto. A nuvem é isso, é o computador de outra pessoa. Eu estou terceirizando a necessidade, eu não quero comprar a estrutura física, então eu terceirizo, mas é uma estrutura física que está lá, continua lá. Para onde que vai o dado? Para lugar nenhum. Esse é o ponto da virtualização. O dado, ele fica lá na sua fonte de origem. A Denodo, ela não faz, diferente de outras ferramentas, ela não retém o dado. Eu estou virtualizando, eu estou utilizando os metadados para construir uma vitrine de todos os dados, para dar para as organizações uma vista panorâmica de tudo que eles têm em relação aos seus dados. E olha que legal, eu não estou retendo esse dado. Então já começa por aí que a questão de segurança ela é muito maior. Em média, você está replicando ou movendo um dado 5 a 6 vezes durante a vida útil desse dado dentro da organização. Então olha que coisa legal. Aqui eu não estou movimentando o dado, eu não estou levando o dado para lugar nenhum. Eu estou usando esse dado diretamente da sua fonte. Esse é o ponto número 1. E como que eu faço LGPD? Como que eu faço para adequar com as regras?
Primeiro ponto é que você coloca todas essas regras dentro dessa camada lógica. Então, essa camada lógica vai ser o seu ponto principal para a governança. Então, por exemplo, você conseguir fazer o tagging ou etiquetar os dados é um dos pontos. Esse dado é confidencial, esse dado é dado privado. Ah, legal, mas esse dado aqui, que é um dado do usuário, que é privado, eu vou poder manter ele por X anos. O que eu faço depois dele? Eu posso criar alertas para falar, olha, você precisa expurgar esse dado e até mesmo criar APIs dentro da Denodo que vão fazer o expurgo desse dado. Então isso é importante. Outra coisa, o que acontece quando o pessoal fala assim, mas Marco, eu não quero que a Denodo vá buscar o dado direto lá da minha base, porque isso vai afetar a performance da base. Eu posso, dentro da Denodo, criar um cache, onde eu vou colocar esses dados, coloco esses dados lá, e quando o meu sistema de BI, eu vou até falar aqui o sistema da Qlik, né, que o pessoal utiliza bastante com a Tocato, mas pode ser qualquer outro sistema de BI, pode ser Qlik, pode ser Tableau, pode ser Power BI, pode ser SAP BO, pode ser Domo. Na hora que o pessoal for consumir aquele dado, na hora que eu utilizar o catálogo da Denodo para prover esse dado, ele vai buscar do cache, ele não vai buscar da base direto, preservando 100% da performance da base. Então olha que legal, a gente está colocando todas as adequações necessárias, estamos dando ferramentas para o pessoal poder fazer essa gestão não só da sua própria governança e compliance, mas também da LGPD. Inclusive, esse é um dos casos mais correntes que a gente tem hoje em dia aqui na Denodo. Nós temos uma instituição financeira de grande porte, muito bem conhecida aqui no Brasil. Uma das dores que essa empresa tinha era exatamente adequar os seus dados para a LGPD. Porque nós sabemos, né, Guilherme, que hoje, qualquer problema que você tenha com a LGPD, isso pode gerar multas bilionárias para as organizações. Então isso é um ponto que está sendo levado muito a sério para as organizações e a Denodo sim pode ajudar centralizando toda essa gestão num ponto só para que essas regras elas existam e para que as pessoas possam fazer a sua gestão de forma customizada. Eu preciso ter esse item. Itens de linhagem de dados, você saber fazer o rastreamento de quando você começa a juntar, fazer os joins dos dados. Quando você está lá pelo 8º join, você quer saber de onde veio aquele dado, você consegue fazer isso. Então, tudo isso são ferramentas que a virtualização e a Denodo consegue disponibilizar para os usuários, para os seus clientes, para que eles possam fazer a sua governança dos dados e possam adequar as suas operações ao LGPD sem nenhum tipo de problema, muito pelo contrário, de forma muito mais fácil, rápida e intuitiva. Porque apesar da Denodo ser uma plataforma tecnológica, ela é feita para pessoas não técnicas. De novo, estou democratizando o dado, mas de forma governada. Você trouxe aí no final da sua fala sobre um caso de sucesso de uma empresa, de uma instituição financeira. E eu queria entrar nesse detalhe agora, né? A gente sabe que Denodo já atua há muitos anos no mundo inteiro e tem uma penetração interessante já no Brasil. Quais são os casos de sucesso principais que você poderia trazer para a gente, para que o nosso público pudesse realmente entender na prática o uso da ferramenta? A Denodo, a mesma plataforma, ela tem uma versatilidade gigantesca para endereçar inúmeros casos de uso, tá? E quando eu falo inúmeros casos de uso, eu posso estar falando de casos até um pouco mais simplórios, assim por dizer, como, por exemplo, um self-service BI ou uma visão 360 dos seus clientes, até operações mais complexas, como FinOps. Nós temos, por exemplo, hoje, um conjunto de dashboards que ajuda nas operações financeiras das organizações. Por exemplo, eu quero saber o quanto eu estou gastando de nuvem. Quando eu estava numa empresa que eu trabalhei, uma das grandes empresas de tecnologia, que tem o seu produto de nuvem, muitas vezes os clientes me ligavam e falavam, Marco, eu preciso reduzir o meu custo. Talvez uma das coisas que a Denodo faz é ajudar esse pessoal a não ter que receber mais esse tipo de ligação. Por quê? A ideia é que você possa controlar esse tipo de coisa. E até coisas mais complexas, como Data Mesh, você ter um Enterprise Data Fabric, você conseguir fazer uma migração para a nuvem. Vou dar um case bem interessante para você da indústria de varejo. A indústria de varejo, esse é um cliente também, o maior varejista do mundo, o que mais emprega pessoas no mundo, ele é nosso cliente. E o que ele precisava fazer? Ele estava fazendo essa migração, essa modernização do seu parque de tecnologia e estava migrando uma série de dados para a nuvem. Qual que é o problema?
Quando você tem uma base de dados que você vai migrar para a nuvem, você precisa parar de utilizar essa base. E às vezes, dependendo da base que for, você não pode parar de utilizar. Então, o que eles fizeram? Como que a Denodo entrou e ajudou? Eles criaram aquele sistema de cache, colocaram os dados através dos metadados dentro desse cache, da forma que eles precisavam, e enquanto os dados estavam migrando para a nuvem, os funcionários conseguiam continuar utilizando esses dados através do caching da Denodo. Qual que foi o impacto para o usuário? Zero, nenhum. O usuário que está utilizando os dados, ele não sabe de onde está vindo esse dado. Ele não sabe se isso está vindo de uma base, de um Hadoop, se está vindo de um Adabas, Deus que me livre, o pessoal ainda usa isso, se está vindo de um Hive, ele não sabe. O que ele sabe é que o dado está disponível para ele utilizar. Então isso é importante. Então esse grande varejista conseguiu fazer a sua migração com um impacto absolutamente mínimo nas suas operações diárias, utilizando a Denodo. E esse mesmo varejista tinha um problema sério. Olha agora como o caso já muda completamente na mesma empresa. Ele tinha um problema sério na sincronização do seu estoque com o seu e-commerce. Você tinha um delay de 5 minutos. Qual que era o problema disso? Às vezes, por causa desse delay, a pessoa fazia uma compra, vamos falar que tinha uma promoção, todo mundo começava a comprar, às vezes a pessoa comprava, só que aquele produto já tinha acabado. Então isso gerava um custo, gerava um problema, não só um custo financeiro, mas também um custo de imagem para uma organização, e sendo o maior varejista do mundo, isso era complicado. A Denodo conseguiu unificar e sincronizar os dados em tempo real. Olha que duas coisas completamente distintas. Uma a gente está falando de migração para a nuvem e a outra de sincronização em tempo real de e-commerce. A Denodo tem essa versatilidade. A mesma plataforma, e eu não estou falando de módulos, tá? Eu estou falando da plataforma Denodo. A gente tem um produto, que é a plataforma Denodo. A mesma plataforma fazendo esse tipo de caso. Outro caso que eu posso falar, também do segmento financeiro. Você tinha uma organização que tinha uma série de cooperados. Eles precisavam gerar um volume gigantesco de APIs todos os meses para conseguir mandar esses dados de forma governada para os seus cooperados. Então, por exemplo, eu tinha que construir um API, mas esse API tinha que conter regra de mascaramento, regra de anonimização, tudo isso. Era um trabalho massivo. Então, para você ter uma ideia, essa instituição havia posto um departamento inteiro terceirizado só para fazer isso. A Denodo cria esses APIs, e cria esses APIs em 4 cliques. Ou seja, só isso já valeu a pena para a Denodo. Legal, mas daí eles foram além. Além de conseguir disponibilizar de forma rápida, segura, governada todos esses dados, eles começaram a utilizar a Denodo para adequações com LGPD. Resultado, eles hoje são uma das empresas que tem um dos maiores padrões dentro das empresas que certificam LGPD. Olha que coisa boa. Isso tudo utilizando a mesma plataforma. É a mesma coisa, sem módulo aqui, sem módulo ali. Baita exemplo de multipluralidade da ferramenta, né? Achei que foi bem pertinente o caso que você trouxe e ampliou, sem dúvidas nenhuma, o entendimento do nosso ouvinte e, sem dúvidas nenhuma, a curiosidade do nosso ouvinte de entender quais são os meus primeiros passos. Eu que quero começar a explorar essa tendência de virtualização de dados, de gestão virtualizada de dados, o que eu devo fazer primeiro? Quais são as perguntas que eu preciso responder para entender se esse é o meu caminho? Hoje, as arquiteturas, quando nós falamos em arquiteturas de dados, elas são falhas. As arquiteturas, elas têm problemas, elas não provêm a agilidade que as empresas gostariam. Então, o primeiro ponto é entender quais as suas necessidades. É você conseguir desenhar o teu cenário atual, o cenário desejado, e falar o que eu preciso mudar para ter o meu cenário hoje com agilidade, com dados em tempo real, com dados democratizados. É você entender as suas dores, o seu cenário atual e, principalmente, as suas prioridades. Quando você sabe aonde que as prioridades de dados estão, você automaticamente já sabe qual é a estratégia da empresa para a utilização desses dados. Será que eu quero monetizar? Será que eu quero melhorar o atendimento ao meu cliente? Será que eu quero ser mais eficiente internamente na hora que eu for distribuir esses dados? Então você começa conhecendo, fazendo o diagnóstico da sua organização e como que ela está gerindo os seus dados. E esse entendimento é muito importante, porque um dos principais pontos que a gente percebe às vezes de falha
dentro de projetos de gestão de dados é esse. É você não conhecer o que você precisa, você não saber as prioridades, você não conseguir conectar aquela necessidade com a estratégia genérica da empresa. Isso, às vezes, é um erro fatal, porque quando você tem esse tipo de situação, você pode ter o recurso, você pode ter o conhecimento, você pode ter tudo, mas você vai gerar uma falha. Você vai pegar todo aquele processo que está mal feito e vai pegar aquele processo e vai só virtualizar um processo mal feito. Não é isso que a gente quer. A gente quer efetivamente transformar a forma como as empresas lidam, tratam e se relacionam com os seus dados. Isso me fez lembrar até uma frase que eu sempre falo para diretores de operações ou para pessoas da área de tecnologia quando a gente está batendo papo, que é o quanto a gente precisa tomar cuidado com o efeito bola de neve. Hoje se fala muito sobre produtividade, sobre eficiência, sobre automatizar processos, mas se eu não tenho um processo muito bem desenhado, a hora que a gente gera o efeito bola de neve para ganhar exponencialidade, eu posso estar destruindo algo que antes era feito devagarinho. Eu posso estar potencializando um erro, que fala muito sobre o que você trouxe aqui, né? Sobre tomar esse cuidado. Acho que já despertou nos nossos ouvintes aí claramente quais são as perguntas que eles precisam fazer nesse momento para entender se esse é o caminho e se eles estão prontos para esse caminho nesse momento. Eu quero transitar agora, Cavalo, contigo, para o nosso quadro, para o nosso ping-pong aqui, que é o momento em que eu trago uma palavra para ti e você traz aquilo que vem à sua mente a respeito dessa palavra. Então, vou soltar aqui a primeira e a gente vai soltando aí as nossas respostas no decorrer da gravação. Um segredo. Um segredo é que não existe segredo. Na verdade, o que existe é você saber o que você tem que fazer. Então, eu vou parafrasear como é que é o garoto investidor, que no meio da apresentação dele ele falou que o segredo é que não existe segredo. Então eu acho que na verdade não tem segredo nenhum. É a gente saber o que a gente tem que fazer, é a gente conhecer a nossa situação e é a gente ter um plano muito bem definido na nossa cabeça. Talvez esse seja o segredo então, né? Esse é o segredo. Legal. E um erro? Você não ter uma visão do que você precisa, não ter uma visão do que precisa ser feito. Se eu tenho um processo errado e eu quero só transformar aquele processo em algo mais ágil, eu vou ter um processo errado mais ágil. Ou senão eu vou ter um processo que muitas vezes não agrega nada para a organização. Então, é isso que é importante. A área de tecnologia ela tem que evoluir, ela tem que se tornar um advisor para o negócio. Porque hoje todos os negócios estão diretamente envolvidos com tecnologia. Quando a gente tem essa tecnologia e tem isso muito bem definido, a gente consegue fazer milagres. Então é um erro gravíssimo nós não termos essa visão, não conseguirmos conectar a tecnologia com a estratégia da empresa. Perfeito. Uma referência. Para mim é fácil falar, uma referência foi meu pai, que foi um profissional de tecnologia, mas eu também não poderia deixar de falar o saudoso Cássio Dreyfus, que recentemente nos deixou, que era o analista-chefe do Gartner. Foi, para mim, um segundo pai, foi um mestre, foi um amigo, é um cara que eu me espelhei muito, não só na vida acadêmica, não só na vida profissional, mas até mesmo como homem. Então, acho que essas duas referências que eu tenho aí, que são, eu gosto de brincar, são os meus dois pais, né? Um foi o pai biológico, foi o cara que me criou tudo, e o pai da minha vida profissional, que me ajudou a traçar muitos passos. Então, é o Marco Antônio Cavalo, pai, que tinha o mesmo nome que eu, e o Cássio Dreyfus, que partiu daqui para a eternidade, mas vai viver sempre aí nos nossos corações. Uma dica? Conheça os seus processos, conheça os seus dados, utilize os seus dados de forma plena e chame a Tocato para ajudar vocês nessa jornada. Eu acho que essa é uma grande dica que eu posso dar. Eu trabalho já com vocês, né, Guilherme, há quantos anos e sei a confiabilidade que vocês têm, sei o quanto que vocês ajudam empresas de pequeno, médio, grande e gigante porte. Então, acho que essa é a melhor dica que eu posso dar. Legal, obrigado também. E um livro para a gente finalizar esse ping-pong? Se eu fosse falar de um livro de virtualização de dados, não existe nenhuma literatura. Apesar da tecnologia já existir há mais de 20 anos, não existe uma literatura específica. Mas você sabe o que você precisa fazer quando você conhece as tendências. Existe um livro que é O Futuro é Mais Rápido do que a gente pensa, do Peter Diamandis. Esse é um livro sensacional
que mostra como o mercado está evoluindo dentro desse novo cenário digital. E isso é importante porque nesse livro, em muitas áreas, em muitos pontos, ele mostra a importância dos dados. Hoje, nós produzimos dados a todo momento. Então, como que esses dados estão sendo utilizados para transformar o mercado? Ele mostra um pouco disso, ele dá uma visão muito legal para os próximos 10, 15 anos de como que o mercado vai estar. E ele mostra isso por setor. Então, esse é um livro que eu recomendo, O Futuro é Mais Rápido do que Você Pensa, do Peter Diamandis. Que legal. Eu vou repetir aquele que eu falei no meio do nosso podcast, que é Pierre Levy, O que é Virtual. Eu acho que também vale a pena nossos ouvintes aí se debruçar nesse livro, que também tem bastante tempo, acho que já tem uns 20, 25 anos que foi lançado, mas que é super atual na temática da que a gente está trazendo hoje para os nossos ouvintes. Belíssima leitura, conheço o livro, também posso recomendá-lo fortemente. Ótimo. Bem, pessoal, é isso aí. Chegamos ao fim de mais um episódio do Desvendados. Quero aqui agradecer a presença do nosso ilustre convidado de hoje. Obrigado, Cavallo. É isso, muito obrigado a você, Guilherme, obrigado aí a toda a equipe Tocato por serem tão parceiros e por darem essa oportunidade aqui, esse espaço para a gente difundir um pouquinho mais sobre o que é a Denodo e o que a gente pode fazer e como podemos ajudar aí os clientes, tanto da Tocato como os clientes que ainda não conhecem a Tocato. Porque são só esses dois caras que existem. As empresas que já são clientes da Tocato e os que ainda não conhecem a Tocato. Desvendados é o seu podcast para explorar o universo de BI, pessoas, tecnologias e dados, trazendo os insights que vão revolucionar a sua decisão e transformar a forma com que você administra e trabalha nos seus negócios. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal, adicione o podcast ao favoritos em seu aplicativo de áudio preferido e compartilhe esse podcast com todos que desejam compreender o impacto dos dados na tomada de decisão. Até o próximo episódio e continue conectado ao futuro com Desvendados. Desvendados,